Povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Pai. Quero compartilhar com você Salmo 116, verso 12 e 13, que diz assim, ó: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ele fala assim, ele mesmo responde, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém. O que a gente pode dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito para nós, né? Deus tem abençoado a humanidade, né? E com tanta coisa boa, se tem coisa ruim no mundo, não veio de Deus, ou veio do homem, ou veio do próprio Satanás que invadiu a terra. Mas nunca do Senhor. O que Deus fez para nós é sempre bom. Eu estava até escutando um estudioso falar ontem, né, que os problemas climáticos jamais eles vão destruir a terra. Tudo é muita mídia. E ele estava explicando tecnicamente, né, que a humanidade desocupa 6% em relação à Terra. Ele fez uma linguagem técnica lá, né? Dizendo que jamais essa questão de clima, que as pessoas falam que daqui a um tempo não vai ter mais condição de viver na Terra, camada de ozônio, esse negócio todo que se fala, é impossível isso. E eu acredito no que este homem falou. Porque Deus não criou uma terra que ia destruir o homem. O homem se destrói por si só. Então, às vezes em relação a catástrofes da natureza, eu não me preocupo com isso, porque a natureza ela não se volta contra Deus. É o homem que faz as coisas erradas, habita em lugar errado, sabe que tem terremoto, vai morar ali, sabe que tem enchente, faz uma casa na beira do rio, sabe que a serra é perigosa, faz casa lá em cima da serra, né, dos morros, e aí acontece todas essas coisas, né? Deus só faz coisa boa para o homem. Deus nunca fez coisa ruim. Para todo homem, a Bíblia diz que é sobre o justo e sobre o injusto. Então, tudo que Deus criou na terra é bom. Tudo que Deus fez para nós é bom. E a gente pode desfrutar disso, né? O paladar dos alimentos, né? O cheiro das plantas, essas coisas, né? Que nos dão prazer na natureza, né? Os animais, tudo isso é tão legal, é tão bom. Tudo foi Deus que deixou para o ser humano. E o Davi, ele fala assim, o que eu posso dar a Deus? Que Deus me deu tudo e eu não dou nada para ele. É verdade. Tem gente que não se preocupa com isso, né? Não se preocupa com dar a Deus alguma coisa. E dar a Deus alguma coisa não é porque Deus está precisando, porque nas habitações celestiais, Deus não precisa de nada. É simplesmente em relação à gratidão. Você dá uma coisa para alguém, é gratidão. É verdade. Então, quando a gente dá alguma coisa para Deus, por assim dizer, embora Deus não precise de nada, é gratidão. Por exemplo, quando você louva a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, porque ninguém deve reconhecer a si mesmo. Você olhar no espelho e reconhecer a si mesmo. Então, Deus não faz isso. Então, nós é que reconhecemos. Nós é que falamos. Nós é que louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito para nós aqui na terra. É gratidão. E o salmista, você vê que ele tinha muita coisa, ele era rei, ele tinha família, tinha tanta coisa que o Davi tinha, mas ele falava assim, diante do Senhor eu sou pobre e necessitado. Quer dizer, Deus tem muito mais do que eu, Deus pode me dar muito mais. E ele fala, interessante, né, no versículo 12, ele fala assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Ele se preocupa com isso. Às vezes a pessoa vive na terra sem se preocupar com um ser maior que é o Senhor, que está acima de nós. Mas o Davi ele se preocupa com isso. Por que ele é chamado de segundo o coração de Deus? Porque ele se preocupa com o Pai, ele se preocupa, né, com o Pai Celestial, ele se preocupa com o Criador, em dar alguma coisa ao Criador, e oferecer alguma coisa ao Criador. Ele oferecia louvores, ele oferecia na época sacrifício de animais, ele fazia tanta coisa para agradar a Deus, ele usava roupa de linho, ele dançava na presença de Deus, porque ele queria dar alguma coisa para o Senhor, ele expressa nesse salmo. Mas uma coisa mais importante que para você e para mim, né, que é o versículo 13 do Salmo 119, assim, ó, já sei o que eu posso dar para Deus. Ele fala assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que é o cálice da salvação? O que é cálice aqui?
Cálice é aliança. Cálice é negócio. Então, o Davi estava assim, eu farei um negócio com o Pai. Eu aceito a eternidade na minha vida. O que mais a gente pode dar para Deus é a nossa vida. Falar, Deus, eu quero o Senhor, não só aqui na terra, mas eu quero viver com o Senhor a eternidade. Eu quero fazer esse negócio, eu quero selar essa aliança. Como é que você sela essa aliança? De viver a eternidade, de viver o futuro, de nunca morrer. Jesus é esta aliança entre você e Deus. Jesus é que sela essa aliança. É verdade. Jesus é que faz a ligação entre nós e o nosso Pai. Então, eu recebo o cálice da salvação, eu recebo a aliança da salvação, eu recebo Jesus como meu Senhor e eu terei a eternidade. E eu não vou ter Deus só aqui. Um dia eu verei Deus face a face, como a Bíblia diz. Aquilo que o pecado nos tirou de conviver com Deus todos os dias face a face, como diz assim, tete a tete. Jesus dá para nós de volta na eternidade. Amém? Então, vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos tem feito, entregando a nossa vida para Ele no nome de Jesus, clamando por Jesus, invocando o Senhor. Ele fala, invocarei o nome do Senhor. No Salmo de número 12, fala, tomei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Invoca o nome de Deus para a sua vida. Invoca o nome de Jesus. Tenha a presença de Deus na sua vida. O que você pode dar para Deus? Dinheiro Deus não precisa, porque no céu não tem dinheiro. Sacrifícios Deus não precisa, porque já foi sacrificado Jesus por nós. Jesus sendo o Senhor da sua vida, entregando a sua alma para o Senhor, entregando a sua vida para Deus, é o de mais precioso. Até mesmo porque você vai dar para Deus aquilo que já era dele, aquilo que ele criou. E você vai viver a eternidade com o Senhor. Amém? Que darei ao Senhor por ter uma vida legal, por ter uma vida, por tantas coisas que eu tenho aqui. Tomarei o cálice da salvação. Amém? Deus abençoe você. Essa é a nossa palavra de hoje. Salmo 116, versículos, deixa eu conferir aqui, 12 e 13. Deus abençoe você muitíssimo. Sou o pastor Vitor, todo dia com uma palavra nas redes sociais. Hoje esta mensagem. Acompanhe a gente nas nossas redes, receba uma palavra todo dia, dá o joinha, dá o like, compartilhe e nos ajuda a pregar, o evangelho do reino de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.